Graças e paz, queridos, mais uma reflexão aqui da Palavra de Deus com vocês. E eu quero ler aqui com vocês uma passagem aqui do livro aqui, ó, A Obra Única de Deus, novamente nesse livro, né? E porque esse livro tem tocado muito no meu coração, tem me mostrado muitas coisas, né, que eu não conhecia. E eu quero compartilhar com vocês esses conhecimentos, né, que Deus tem proporcionado à minha vida, amém? Aqui diz assim, no capítulo 83 desse livro, né, em Gênesis 1:26, né, houve criação, a criação do homem, né, em Gênesis 1:26, do espírito do homem, em espécie, em um ser espiritual. O homem foi criado à imagem de Cristo, como diz lá em Romanos 9, 21 e 23, né? E em 2 Coríntios 4, versículo 7. A imagem é algo íntimo e subjetivo. Nós fomos feitos com a natureza santa e justa de Deus. Tudo isso foi realizado na esfera espiritual para cumprir o propósito divino. O plano de Deus era de revestir esse espírito humano em carne, matéria, para habitar na esfera natural. O homem deveria se alimentar da árvore da vida, para crescer e amadurecer. Assim Deus habitaria no tabernáculo do templo do homem, físico, seria no corpo do homem, né? Esse tabernáculo que Deus habitaria seria o próprio corpo do homem. Deus seria conteúdo do homem, para que este pudesse ser vida e expressão aqui na terra. Desta forma, o reino de Deus seria transferido para a terra. Obviamente que esse reino, dividido na esfera natural, seria partilhado com o homem. A semelhança significa que o homem nunca seria Deus, mas teria o privilégio de expressá-lo por meio da sua alma e corpo. O homem seria um instrumento para glorificar o Senhor, um vaso para a honra. Deus partilharia com o homem o seu amor e sua virtude e o seu poder. Então Deus, né, usaria o corpo do homem, né? Por isso que lá em Gênesis 1:26 Deus fez um conselho, diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ali Deus estava criando primeiramente o homem espiritual. Só em Gênesis 2, que Deus faz o homem matéria, que é o corpo, né? Que aí Deus forma o homem, o corpo do homem, que é a alma, né? E em Gênesis 2:7 está escrito: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Ele soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Nesse versículo, Deus estabeleceu a sua profecia. O homem foi colocado na terra com sua constituição tripartida, corpo, alma e espírito. Nesse momento glorioso, antes da queda, o homem era santo, porém Deus não habitava dentro dele. A relação de Deus com o homem era exterior. O homem não conhecia o bem e o mal, por isso Deus ordenou-lhe que comesse apenas da árvore da vida, pois assim a comunhão e a autoridade de Deus seria expressa por meio do homem. No entanto, o homem não comeu da árvore da vida, e sim da árvore do conhecimento do bem e do mal. Comeu comida estranha, outra doutrina, e se afastou de Deus, né? Como a gente lê lá em 1 Timóteo 1:3. Em Gênesis 3 houve o advento da queda. O homem presenciou a morte. A morte entrou no homem e tornou-se seu conteúdo de expressão. Então tudo que o homem faz é morte, né? Toda a expressão do homem gera em morte, porque a morte habitou no homem, né? Por isso que nós fomos criados seres espirituais. O homem não teria que provar da morte, né? Mas por causa do pecado, por causa da desobediência a Deus, o homem passou a ser morto. Adão, em situação
triangular, espírito, alma e corpo, estava diante de duas árvores, as quais eram Deus e Satanás. Hoje nós também temos a liberdade de escolher a quem seguir. Leia lá em Mateus 16, 24. As duas árvores que uma vez estiveram no jardim do Éden, agora estão dentro de nós. Uma é a nossa carne e a outra é o nosso espírito, como está lá em Romanos 7, versículo 18, e em Romanos 8, versículo 16. Somente da situação triangular foi semeada em Gênesis 2. Seu crescimento está descrito em Romanos 8, onde vemos aflorar as duas árvores. Por isso que o homem tem esse conflito, da alma e do espírito, porque o homem, a carne milita contra as coisas de Deus, Por isso que a gente nunca está preparado para fazer realmente toda a vontade de Deus, porque a nossa carne, ela se debate contra Deus, Por isso que Paulo falou lá na sua palavra, o bem que quero fazer acabo não fazendo, mas o mal que não quero fazer, esse acabo cometendo. Por quê? Porque a carne, ela vai contra o espírito. As coisas da carne, aquilo que a alma expressa. Ali diz assim, cabe a nós decidir o que manifestaremos. Lá em Provérbios 18, 22 está escrito, o que acha o bem alcançou benevolência do Senhor. Antes de começarmos a falar sobre o eterno romance, temos que compreender a verdade de que o matrimônio natural homem e mulher é uma sombra da realidade do matrimônio de Cristo e a Igreja. O marido natural é uma tipologia de Deus, pois a autoridade é representativa de Deus no lar. A esposa é uma tipologia do Espírito Santo, que simboliza os filhos de Cristo. Aqui é um modelo, um modelo que Deus colocou, em nós, Agora eu quero pegar uma parte do outro livro aqui. Esse aqui é a obra única de Deus. Quero pegar aqui esse outro livro aqui, Estabelecendo o Modelo do Monte. O que é o modelo do monte, Para quem ainda não tem contato com essas palavras de verdade. O modelo do monte foi aquilo que Jesus ensinou, Jesus estava no monte, ele diz, segui esse modelo. E esse é o modelo, que Jesus pregou. Aqui diz assim, para servir o Senhor, precisamos aprender a agir no Espírito. Isso só ocorre quando ficamos desprovidos da vontade pessoal e passamos a viver sob o governo de Cristo. Deus nos revela a sua vontade através da Bíblia e do falar apostólico em 1 Timóteo 4,6. Está escrito, expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com a palavra da fé, de boa doutrina, tem seguido. Para pregarmos apenas a sã doutrina, precisamos ser servos de Cristo e ter amor e paciência para com todos. Se não exercitamos a piedade de Jesus, estaremos pregando algo fora da doutrina, e isso não será aceito por Deus. Então, muitas vezes, queremos expressar a santidade, queremos expressar a realidade, queremos expressar o reino de Deus, mas não estamos embasados, na verdade. Por isso acabamos não fazendo a vontade de Deus, porque não estamos no Espírito. Precisamos estar no Espírito, precisamos buscar essa direção de Deus, buscar essa sã doutrina, na palavra de Deus. Temos que estar embasado na verdade, O Espírito Santo tem que habitar. Não podemos expressar algo que seja apenas natural. Nós temos que expressar algo que vem do Espírito, porque não estamos fazendo a nossa vontade, mas estamos fazendo a vontade de Deus, a vontade do Espírito Santo. Amém, queridos? Que Deus possa tocar no seu coração através dessa palavra. Ali diz assim, a nossa responsabilidade como cooperadores de Deus é nutrir diariamente com a palavra, a fim de que a verdade divina opere em nós, através de nós. Como diz lá em Atos 6, versículo 4. Está escrito, quando
quando nós nos consagraremos à oração, ao ministério da palavra, desejamos cooperar com Cristo. Nesta era, precisamos mudar o nosso plano de vida, abandonar todas as coisas que não edificam espiritualmente, e assim teremos mais tempo para meditar na palavra do Senhor. Precisamos ser corajosos para ler e obedecer a palavra de Deus. Então, nessa era que nós vivemos, nós temos que nos consagrar, temos que nos santificar. E como é feito isso? Através da palavra de Deus. Temos que ter, né, todos os dias nós temos que ter um relacionamento com Deus para poder expressar. Porque se nós não tivermos esse relacionamento com a palavra de Deus, nós não meditarmos na palavra, não estivermos embasados na palavra, a gente vai acabar fazendo a nossa vontade. E a nossa vontade muitas vezes não é a vontade de Deus. Por quê? Porque não estamos embasados na palavra. Amém, amados? Deus abençoe a todos. Um ótimo fim de semana.